Pessoal, aqui quem fala é o Sérgio, eu sou professor da ginecologia. Hoje eu tô aqui com o professor Carlos para a gente falar sobre um tema que cai bastante nas provas de ginecologia e cai também na prova de clínica médica, que é úlceras genitais, né? E a gente vai focar mais especificamente nessa nossa conversa sobre as úlceras infecciosas, né? Aquelas úlceras que são doenças sexualmente transmissíveis, né, professor? Com certeza, Sérgio. Isso é o mais importante. Vamos falar 95, 99% das questões de úlcera genital nas provas de ginecologia falam sobre úlceras sexualmente transmissíveis e as questões costumam ser bem parecidas, assim, cobrar bastante a mesma coisa. Sim. E normalmente é um conjunto de doenças que o aluno ele tem que saber. Infelizmente, ele vai ter que decorar também todos os aspectos dessas doenças, o aspecto que a úlcera se apresenta. A gente não vai conseguir mostrar para os alunos aqui nessa nossa conversa. A gente vai procurar descrever, mas é importante também que o aluno ele procure visualizar essas lesões para, se por um acaso cair na prova, ele saber como é que é, né? Algumas provas aí acabam colocando imagem, não é a maioria, então por isso que mesmo a descrição verbal é importante de saber, porque a maioria das questões vai acabar descrevendo verbalmente, mas uma prova ou outra acaba colocando as imagens, e aí são imagens clássicas, então uma vez que você bateu o olho, você acaba conseguindo lembrar como que é aquela úlcera. Vamos começar a primeira, que é uma das mais comuns que tem, né, que é o cancro duro, que é a úlcera da sífilis. Então assim, para efeito de prova de ginecologia, a sífilis é cobrada como sífilis primária, né, que é a manifestação como úlcera, né, então sífilis secundária, sífilis terciária acaba aparecendo mais na parte de infectologia, né, então para a prova de gineco, o que cai mesmo são as úlceras, né, então a gente tem que lembrar. E aí acho que vale fazer aquela coisinha na cabeça, né, de qual é o agente etiológico, como que é a manifestação, como é o tratamento, criar na cabeça essa sistematização. Então quem causa é o treponema pallidum, né, então é o agente da sífilis, né, e aí vale lembrar que a manifestação clássica aí da sífilis é uma úlcera única, indolor, então guarde aí, indolor, não causador, de fundo limpo e bordas elevadas, endurecidas, né. Então, pintou na prova, a paciente chegou referindo úlcera há uma semana. Aí você vai olhar, a descrição é essa, úlcera única, indolor, de bordas elevadas e fundo limpo. Tem que pensar em sífilis. Pode ter uma adenopatia ali, regional, tá? Não é uma doença que acomete o linfonodo, mas é mais uma adenopatia regional. E como que a gente faz o diagnóstico? Se você viu a úlcera, o diagnóstico vai ser clínico pela úlcera, né? Se você está em dúvida, você até pode fazer um raspado da lesão, e aí você faz a famosa microscopia em campo escuro, que você pode avaliar a presença do treponema. Mas uma dificuldade que a gente tem quando a gente fala de sífilis é porque essa úlcera ela melhora espontaneamente. 1 a 3 semanas ela... Exato, então a paciente não fez nada, não tratou, vai sumir. Então às vezes a gente vai fazer esse diagnóstico sorológico, né? Então a paciente vem, fala que teve uma úlcera, você pede um exame ali, um teste treponêmico, um não treponêmico, e você vê que ela teve uma sífilis, e aí você vai acabar tendo que tratar como uma úlcera de tempo indeterminado, que você não sabe quando ela converteu. Agora, se você viu a úlcera, é a úlcera de sífilis, aí o tratamento é ali bem simples, né? Então, 2.400.000 unidades, penicilina benzatina é o que a gente vai usar, né? Lembrando que em gestantes é só penicilina, então se ela for alérgica vai ter que fazer dessensibilização, né? Isso entra mais para obstetrícia. Agora, nas pacientes não ginecológicas, a gente tem até alternativas, mas que as provas acabam não cobrando. A gente falou um pouquinho, então, da lesão da sífilis, que a gente chama de cancro duro, né? Em oposição ao cancro duro, a gente tem o cancro mole, que também é outra doença sexualmente transmissível, né? E é uma que aparece bastante, assim. Sífilis, cancro mole e herpes são as 3 queridinhas aí das provas, né? A gente vai falar sobre linfovanose, linfogranuloma venéreo, mas aí já aparecem bem menos nas provas. Então, o cancro mole, ele recebe esse nome porque ele é uma úlcera que não tem as bordas endurecidas, né? Como a úlcera da sífilis, né? Então, aqui a gente já está falando de um outro agente etiológico, né? Do Haemophilus ducreyi, né? É uma bactéria gram-negativa. Então, se a gente fizer, por exemplo, um raspado da lesão, a gente pode encontrar, né? Um aspecto clássico, que é aquela organização em cardume de peixe na lâmina com a coloração de gram, né? Como que essa paciente vai se manifestar? Geralmente não é úlcera única, são múltiplas úlceras. A úlcera até espelha, né? Pode espelhar, são úlceras dolorosas, com fundo purulento, fundo sujo. E nesse caso a gente pode ter aí fistulização também. Então a gente pode ter acometimento linfonodal, e aqui é um acometimento pela própria doença, né? Diferente da sífilis, que é uma adenopatia
reacional, aqui a gente tem um acometimento, pode fistulizar, né? Inclusive a lesão do cancro mole. E aí a gente tem que lembrar que o tratamento também é bem simples, né? A gente vai usar um antibiótico aí que é a azitromicina, 1 grama em dose única, a paciente está tratada aí em relação ao cancro mole. Então, vale lembrar, né? Quando a gente vai falar de úlcera, saber se é dolorosa ou não dolorosa, às vezes ajuda muito. Apesar de, às vezes, as questões colocarem, assim, um caso que não é tão típico, né? Mas essa diferenciação já ajuda bastante a lembrar, e eles costumam colocar as descrições clássicas. Sim. E, professor, falando agora sobre a úlcera causada por herpes, é herpes 1 ou herpes 2? Então, esse é um conceito antigo, né? Que as pessoas tinham de que a gente tinha um vírus que causava herpes mais labial, o outro causava mais a herpes genital. Hoje em dia a gente sabe que tanto o herpes 1 quanto o herpes 2 causam herpes genital, e isso não faz sentido nenhum do ponto de vista de tratamento, de Sim, não muda nada, né? Não muda nada. Qual é o tipo que está causando essa doença, né? E a herpes, ela é aquele quadro que viu vesícula na prova, ele quer que você pense em herpes, né? Então, geralmente, a gente tem a prima infecção, né? Então, a paciente nunca teve nenhum quadro. Ela tem a primeira manifestação, que costuma ser mais sintomática, inclusive antes, às vezes, dela manifestar as lesões, ela pode ter um quadro sistêmico, né? Uma febre baixa, pode ter ali mialgia, cefaleia, um quadro meio viral. Antes de iniciar as úlceras, ela pode ter uma sensação de dor, de queimação na região genital, e aí ela costuma abrir o quadro com as vesículas, né? Então essas vesículas vão acabar se rompendo. O conteúdo liberado é um conteúdo citrino, né? Não é purulento. E aí ela forma exulcerações. Então são úlceras bem rasinhas e múltiplas. E a grande característica da herpes é ser muito dolorosa, né? A paciente reclama muito de dor. Às vezes a paciente queixa de disúria ou dor para quando vai fazer xixi porque escorre ali nas lesões. Então costuma ser um quadro bem doloroso para as pacientes que acabam tendo a herpes. E aí, como eu falei, ela é uma doença incurável, né? A herpes, ela vai parar os seus sintomas, mas ela vai ficar latente. Então, vai ficar ali nos gânglios neurais. E aí, essa paciente pode ter reativações, né? Recidivas desse quadro, que costumam ser mais brandos, mas é uma doença que a gente considera que é uma doença crônica, que a gente não erradica com o tratamento. Os dias de tratamento mudam também, né? Se é prima infecção ou se é uma recidiva, né? Exato. A gente costuma fazer um tratamento mais estendido quando a gente tem uma prima infecção. E o que a gente tem de mais atual, né, são geralmente 7 a 10 dias, é o que a gente usa para prima infecção. E quando a gente fala de recidiva, a gente fala de até 5 dias, né? Depende do medicamento que você vai usar, né? O mais clássico é o aciclovir, mas a gente tem o valaciclovir e o fanciclovir, que entram como possibilidades de acordo com o CDC, né? Pelo Ministério da Saúde é só aciclovir. Mas aí, para a prova, 7 a 10 dias de aciclovir para tratar a prima infecção. Se você for tratar como recidiva, 5 dias é suficiente para o tratamento. E, professor, vamos supor que uma mulher gestante já tem o diagnóstico de herpes previamente à gestação, ou ela contraiu durante a gestação, ela necessariamente vai ter que passar por um parto cesárea? Então, isso é uma questão que as provas gostam bastante de cobrar, né? Que é a conduta diante de herpes na gestação. Então, teve um episódio de herpes na gestação, trata igual fora da gestação. A aciclovir é a medicação que a gente tem aprovado. Pode usar, não muda tempo de tratamento, nada disso. O que muda? Se a paciente, no momento do parto, tiver lesões ativas de herpes, para efeito de prova é cesárea, tá? Existem guidelines que até falam que você poderia fazer cesárea. Não briga nada, a questão vai querer que você coloque cesárea. E aí um outro ponto que algumas bancas podem cobrar é a questão de tratamento supressivo, de você fazer uma profilaxia caso essa paciente tenha tido algum episódio. Então, vamos lá. O que é mais comum? O paciente teve episódio na gestação de prima infecção, a gente, a partir de 36 semanas, faz profilaxia. Tá? O Ministério da Saúde, ele fala o seguinte, fala assim, teve um episódio, seja recidiva, seja prima infecção, faz terapia a partir de 36 semanas, e aí a gente mantém até o parto, que a ideia é o quê? Que a paciente não tenha lesões ativas na hora do parto, e isso não contraindique um parto por via vaginal. Então, para efeito de prova, o que precisa saber é isso. Trata igual, e se tiver episódio na gestação, vai depender da literatura, né? Mas, a rigor, a gente vai fazer profilaxia a partir de 36 semanas. Entendi. Então, a gente comentou as 3 principais, né? O cancro duro, sífilis, cancro mole e a herpes. E agora sobrou mais 2 lesões que são um pouquinho mais raras, né?
acho que falando da mais rara possível, a donovanose, né? A donovanose é uma doença que ela é tão rara que você não trata nem parceiro, né? Porque, então, assim, a transmissibilidade é baixa. Tempo de incubação de 1 ano. Então, tanto que a gente vai falar mais adiante sobre as abordagens sindrômicas, né? A gente só vai pensar se você tiver um processo que não tá melhorando, enfim. Né? Então, a donovanose, ela é causada por um agente que é chamado de Klebsiella granulomatis, né? Então, geralmente, aqui a gente vai ter úlceras também múltiplas, né? Não são úlceras indolores, apesar de feias, né? Sim. Elas são indolores. Então, entra aqui no grupinho das indolores. Então, sífilis é indolor, linfogranuloma é indolor e donovanose é indolor, enquanto herpes e cancro mole são dolorosos. É uma boa forma aí de separar. Essas úlceras costumam ter bordas irregulares e elas costumam ser facilmente sangrantes e têm um fundo granuloso, um fundo mais avermelhado. Elas não costumam ter um fundo purulento, né? Então, são casos bem raros. As provas, quando cobram, elas querem cobrar qual é o agente. É uma pergunta bem direta aí. A gente costuma biopsiar lesões com mais de 4 semanas. Toda lesão crônica, né? Para descartar que não seja. E aí aqui o tratamento de primeira linha a gente acaba fazendo você pode fazer com duas formas, né? Você pode fazer a doxiciclina por pelo menos 3 semanas ou até você não ter mais lesão. Ou você pode fazer a azitromicina também por 3 semanas, uma vez por semana, até que você tenha a lesão tendo sumido, pelo menos 3 semanas. Geralmente é o que a gente usa de tratamento. E aqui não precisa tratar parceiro, né? Sífilis precisa tratar parceiro, cancro mole precisa tratar parceiro, herpes você não trata parceiro porque é uma doença meio crônica, né? Sim. Então não tem sentido tratar parceiro. A gente se formou na mesma instituição, né? Fez faculdade de residência. E a gente teve contato com muitos especialistas que eles se especializam em patologia do trato genital feminino, patologia vulvar. E eu acho que eu nunca encontrei um profissional que chegou a ter um caso de donovanose, mesmo na instituição em que trabalham, fazem pesquisa. No Brasil é muito raro, né? Eles falam que acho que na Índia tem uma prevalência um pouco mais alta. Mas é aquela coisa de livro, e prova gosta às vezes de cobrar a coisa do livro. E não é infrequente, né, cair questão sobre donovanose. Porque é quadro clássico, né? É muito fácil de cobrar. Aquela foto meio borrada, meio antiga, né? Exato. Então, assim, acaba que prova gosta de cobrar a mesma coisa que não faz nenhum sentido do ponto de vista prático, mas tá lá no livro, tem uma descrição clássica, acaba cobrando. Exatamente. E aí sobrou o linfogranuloma venéreo, né? O linfogranuloma venéreo, ele ainda acaba entrando como diagnóstico diferencial de úlcera, nem deveria, né? Porque some. Porque, na verdade, às vezes a paciente nem sabe que ela teve, é uma pápula, uma úlcera que passa despercebida, é a fase primária, por isso que entra como diagnóstico diferencial, né? E aí a gente tem a fase secundária como a clássica, né? Que é a clássica de prova, né? Então você passa a ter um acometimento linfonodal da doença, né? E aí você tem aquela clássica fistulização, né, em bico de regador. Sim, vários orifícios, tem vários orifícios, diferente do cancro mole, que você tem uma fistulização em orifício único. Aqui você tem uma fistulização em vários buraquinhos, aí por isso bico de regador, né? Lembrando, o agente etiológico é uma bactéria comum, né, que é a clamídia, né, os sorotipos L1, L2 e L3, então é a clamídia trachomatis, a mesma da cervicite, da DIP, causa essa doença. E aí, para pensar em tratamento, né, que trata a clamídia, a azitromicina e doxiciclina são as medicações aqui que a gente tem de uso mais comum, em geral, que tem que ter de orientação. Não costuma fazer drenagem, abrir Senão você vai fistulizar o bulbão, né? Exato. Até porque uma das consequências, né, a fase terciária dessa doença é a formação de fístulas vaginais, fístulas anais, é um acometimento e você pode ter até uma elefantíase genital. Isso, você obstrui os vasos linfáticos. Exato, então aí assim, você não mexe, você trata com antibiótico e não são lesões que você vai incisar, vai fazer algum tratamento nesse sentido. E além das úlceras infecciosas, a gente falou das 5 principais, tá, pessoal? A gente também tem 2 úlceras que a gente gostaria de comentar, que são úlceras não infecciosas, né? Que são as úlceras da doença de Behçet e a úlcera de Lipschitz, né? Então, assim, são quadros que aparecem pouco em prova. A úlcera de Behçet às vezes aparece em questões de clínica, né? Porque é uma doença reumatológica, é uma vasculite autoimune e que tem como uma manifestação possível lesões orais, lesões genitais e manifestação ocular, né? São as manifestações aí mais clássicas dessa vasculite. Então, pintou numa prova uma questão que uma paciente jovem com lesão oral e genital,
é úlcera de BC, né? É isso que ele quer de você. Então, pra prova, quando cai, é isso. Vasculite autoimune, ou tipo, tem uveíte, tem afta e tem úlcera genital, ele quer que você pense em BC. E a úlcera de Lipschutz, ela é um diferencial importante, né? A gente tem, às vezes, crianças, adolescentes, pacientes jovens, e aí você fala, pô, mas não tem exposição sexual, né? Não vou pensar no MST. Aí você fala, pô, será que é abuso? E aí essa paciente que geralmente tem um pródromo viral, é um quadro viral ali, depois tem uma úlcera que é bem dolorosa, né? A úlcera de Lipschutz tem como principal característica ser bastante dolorosa. É raro de aparecer em prova, assim, 99% das questões são sobre é bom ter ouvido, né? Mas é bom ter ouvido falar, né? Existem outras doenças, tipo Crohn, que causam úlceras genitais, mas também uma raridade. Geralmente isso vai aparecer numa prova de cirurgia ou de clínica. Mas é bom já ter ouvido falar alguma vez na vida. E você tinha comentado lá no comecinho da nossa conversa que às vezes é meio difícil você realmente cravar qual que é o diagnóstico logo que você vê a lesão. Às vezes você precisa de mais tempo de evolução ou você precisa que a paciente manifeste outros sintomas. Então até o próprio Ministério da Saúde, ele orienta, existe um fluxograma, de acordo com algumas características genéricas da úlcera, você pode prescrever esse ou aquele tratamento, né? Então isso às vezes, as questões até que falam assim, de acordo com o fluxograma do Ministério da Saúde. Tem questão que cobre exatamente isso. Ou às vezes ela fala sobre abordagem sindrômica, né? Sim. Então, se você não tem a estrutura para fazer uma microscopia de campo escuro, uma coloração de GRAM, você vai tratar pelo que é mais comum. Então, o que o Ministério orienta? Você primeiro vai pensar, provavelmente é sexualmente transmissível? Então é uma paciente que tem vida sexual ativa, basicamente você vai pensar que é sexualmente transmissível. Aí você vai ver o tempo de duração. Tem menos ou mais do que 4 semanas. Né? Então vamos começar com menos de 4 semanas. Aí você vai ver o quê? Tem vesícula? Tem vesícula, você trata a herpes, que é a única coisa que dá vesícula. Tem menos de 4 semanas e não tem vesícula, aí você vai tratar o quê? Cancro mole e sífilis. Independente se é dolorosa, se é indolor, vai tratar cancro mole e sífilis. Agora a lesão tem mais do que 4 semanas. Aí você não pode nem excluir linfogranuloma e nem endonovanose. Qual que é a conduta? Biopsiar a lesão e tratar os 4. Então você vai tratar cancro mole, sífilis, linfogranuloma e endonovanose. Então essa é a conduta do Ministério da Saúde. Algumas bancas, por exemplo, a Serman do Amazonas, gosta bastante de cobrar isso, né? Então, a abordagem sindrômica, que é o mais clássico, porque na vida, em geral, você não vai ter estrutura para conseguir avaliar, você vai acabar tratando o que é mais prevalente, a não ser que seja herpes, que aí é mais clássico, o resto você vai acabar tratando sindromicamente. Mas para as provas, em geral, eles vão dar uma descrição clássica e querem que você trate aquele caso mesmo, mas a abordagem sindrômica aparece bastante. Perfeito. Acho que eu não tenho muito mais a acrescentar. A gente falou sobre os principais pontos sobre úlceras genitais infecciosas e a gente ainda pincelou um pouquinho das principais não infecciosas, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que tenha adicionado um pouco no conhecimento de vocês e a gente se vê numa próxima. Até mais!